Tem que botar isso daí em português, filho de Ana. Boa noite aos queridos internautas, aos nossos companheiros presentes, nosso Wilson Granella, nossa Ana Guimarães, desejosos de que todos os internautas recebam neste momento as suaves, eternas vibrações de amizade, de fraternidade, de solidariedade. Que possamos estar, portanto, agasalhados neste amor fraternal que nutre as nossas almas no carreiro da vida presente. As primeiras impressões de Ana Guimarães. Como vai, Ana Guimarães? Ana Jaci Guimarães, como está o Rio de Janeiro, a cidade linda? Na santa paz de Deus, com bastante calor, calor do que ficou do sol e o calor humano também. Que benção. A nossa luta. As atividades do Grupo Espírita Caminho da Esperança estão também em termos assim de fraccionamento, Ana? Nós estamos tendo uma reunião por semana, é a nossa reunião doutrinária, onde nos reunimos para o nosso estudo. As outras estão suspensas, por causa das diretrizes que foram dadas aqui pelo governador. Tá certo, e nós temos que obedecê-las, né? Isso. Eu gostaria de iniciar a nossa atividade informando aos nossos internautas, queridos companheiros, que este momento eu estou há algumas horas me preparando para não me emocionar, porque esse momento da sala Joana de Ângeles é um momento especial, porque desde quando estivemos já trouxemos vários companheiros aqui, fortalecedores do ideal espírita. Mas como a tutela deste trabalho está afeta a equipe de Joana de Ângeles, Dona Benedita Fernandes é uma das mais destacadas entidades que envolvem esse trabalho, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, também Ana Jaci Guimarães. Então, hoje, eu quero dizer aos companheiros que hoje, com a presença da Ana Jaci Guimarães, nós atingimos a sala virtual Joana de Ângeles, o seu ponto de maior emoção. Porque tudo começou com a família Guimarães. Quando eu fui apresentada a essa família pelo Mário Carlos dos Reis, a partir daí, um preito de gratidão, de carinho, de afeto, envolvendo Geraldo Guimarães, Ana Guimarães, e depois Anete Guimarães. Então, estou tentando me segurar, aqui me preparei bastante. Hoje é o dia mais importante da sala, né? Porque a Ana é a nossa gratidão muito grande pelo seu trabalho, pelo seu escrutínio lá no Grupo Espírita Caminho da Esperança. Para vocês calcularem o nosso afeto com o Mário Carlos, nosso grupo lá de Jales tinha um nome, Grupo União Espírita Caminho da Esperança. A gente falava que era nós éramos a filialzinha pequenina do Grupo Espírita Caminho da Esperança. Então, hoje nós atingimos o polo mais importante da razão dessa sala. Então,
vamos pedir a Deus, nosso Pai, que Ele envolva todos os que estão vinculados nesse trabalho, nesse momento. Que todos os internautas, suas famílias, recebam uma clareira de luz nesse alimento espiritual que nos faz um bem. Então, nós vamos, nesse momento, entregar com muita expectativa a palavra a esta querida trabalhadora com Jesus, principalmente nas atividades do Grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio de Janeiro, muitas viagens, Brasil, exterior, espalhando as informações queridas do amor puro de Jesus, para que todos nós tenhamos a oportunidade de aproveitar esses minutos que passam ligeiros com a palavra Ana Jaicy Guimarães. Queridos amigos internautas, amigos espíritas, outros que estiverem conosco, meus amigos do coração, que Deus nos abençoe, que Ele nos proporcione paz e harmonia sempre. As palavras do nosso Luiz Carlos é representada pelo coração filial, é filho do coração, então fala assim, com esse carinho, com essa ternura que nós não merecemos, mas que Deus recebe no seu seio, porque tudo que parte com sinceridade da alma alcança naturalmente as bênçãos do nosso Pai. E como sempre, gostamos de trazer a palavra do poeta, porque os poetas falam com uma ternura imensa das coisas que na maioria das vezes não somos capazes de enunciar. E eis que um sol de luz brilhou na treva escura. Um sol de excelso alvor, de mágica ternura, encheu de aroma o val. Meu Deus, os prisioneiros se erguem redimidos, os gênios do terror soluçam comovidos e capitulam o mal. Perfume estranho os ares embalsamam. Ó Deus de excelso amor, que coração de flama transforma a treva em luz. E no silêncio imenso do infinito, murmura o pobre coração proscrito o nome de Jesus. O nome de Jesus, diz o poeta. E nós sentimos reverberar no íntimo da alma uma luz abençoada que nos revela a presença dele constante na face da terra, orientando os passos daqueles que se aproximam dele no ideal da fé e buscando denodadamente o coração daqueles que se apartaram, que se afastaram, que se perderam pelos atalhos e meandros da vida ao longo das reencarnações. Ele está presente sempre. E a sua luz se faz sentir no coração trevoso do sofrimento para despertar nesse tic-tac constante do sístole e diástole do coração, a luz do bem, da fraternidade, da amizade. Nesses momentos de recolhimento, quase que obrigatório ou obrigatório,
Seriam momentos para reflexão. Aliás, é o que muita gente está falando. Momento para vivência em família, é o que as pessoas dizem. Momentos para uma confraternização mais estreita entre os componentes de uma mesma família. Todavia, nem sempre isto acontece, porque as pessoas se colocam nervosas, estressadas, aborrecidas, e então o convívio que deveria ser uma troca vibratória, energética, de carinho e de amizade, às vezes se transforma numa convivência difícil, uma convivência exasperada. É para se pensar, é para se buscar, principalmente dentro da própria pessoa, essa necessidade enorme que nós temos de ser felizes. E quando acreditamos que a felicidade está distante ou depositada nas mãos de terceiros, esses momentos nos convidam para descobrir que a felicidade deve estar dentro de nós. Aquietar o silêncio, aquietar o tumulto exterior e fazer um silêncio. Aquietar o tumulto interior para fazer silêncio também. E nesse silêncio, buscar os acordes bons da fé. A fé que remove montanhas, a fé que eleva a criatura, a fé que possivelmente nós não temos, mas que começará possivelmente a despertar em nossas almas, em um momento preciso, normalmente quando você precisar de Jesus, normalmente quando você necessitar da companhia dele. Nós temos ouvido tantas pessoas falarem de provações. Estamos passando por mais uma provação difícil, afirmam as pessoas. E quando falam de provação, é como se fosse um trabalho de Deus atormentando os seus filhos, fazendo-os sofrer e chorar. Não pensamos em provação à maneira que os espíritos nos ensinam. Não pensamos em provação nos moldes que a doutrina espírita nos tem oferecido para a nossa jornada evolutiva. O Livro dos Espíritos diz que Deus nos impõe a encarnação. Deus nos impõe a encarnação. Todavia, não é uma imposição divina a reencarnação. É uma imposição da necessidade. É a necessidade que nos leva a retornar ao palco da vida com o compromisso de adquirirmos os valores morais e espirituais que o Pai espera de nós. Então, provação é teste de aprendizado. Provação é experiência para que enriqueçamos a alma e o coração. Provação é como se estivéssemos diante de um convite a multiplicar as forças do espírito para superarmos as dificuldades. Provação é superação. E todos nós, quando estamos defrontando uma provação dentro das leis divinas que são amoráveis, gentis, boas, justas, a provação ou teste é apresentado quando nós temos as condições de superar. Quando temos as condições precisas para irmos além e superarmos os óbices e as dificuldades. Então não encaremos a provação como sendo um sofrimento necessário para que a gente chore lágrimas de sangue. Absolutamente. É um teste de superação. Como a gente vê os atletas fazendo um esforço sobre-humano, às vezes até esforço doloroso,
para poder superar os óbices no seu caminho. E quando conseguem superar, mesmo sob sofrimento, eles se sentem felizes, sorriem e choram de felicidade. Assim deve ser para nós também os testemunhos que a vida nos desafia a vencermos uma vitória. E foi isso que Jesus demonstrou também. Quando nós falamos nos sofrimentos do Cristo, por que não falarmos num teste que ele propositadamente apresentou para si mesmo, para demonstrar que todos podemos, todos temos condições de superar as dificuldades do sofrimento, as dificuldades e angústias que a existência possa nos oferecer. Porque somos filhos de Deus, porque temos a herança divina, porque temos a bênção da fé. Apesar de ser diminuta, uma pequena fagulha, porque dentro do desafio de Jesus, ele diz que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, quem tiver, eu não sei se tem, possivelmente não. A maioria de nós não temos ainda. Mas pode não ser do tamanho de um grão de mostarda, mas uma faísca deve existir dentro de nós. E é com essa faísca que nós vamos superar os óbices e entraves do caminho. Costumamos analisar a vivência daqueles que passaram pela vida e são considerados vitoriosos, deram os seus testemunhos, passaram pelas provações e superaram todos os empecilhos, possivelmente tirando nota máxima. E nós nos tornamos, então, observadores e admiramos esses companheiros que superaram. Mas eles caminharam como nós, pela fieira imensa das reencarnações, e foram aprendendo nas nuances e dificuldades da vida o seu trabalho de superação. Como nós, transitaram também pela ambiência, às vezes difícil, da terra, e naturalmente enxugaram lágrimas, calaram gemidos e limparam os pés que sangravam pelas dificuldades do caminho. Todavia, nenhum deles, os que chegaram à superação, desistiram em meio à jornada. Também nós, que temos a visão de tudo isso, não podemos perder essa oportunidade. E vale a pena recordarmos aqueles que superaram, aqueles que venceram em nome de Jesus e por um amor muito grande a esse mestre divino que muitas vezes está sendo desconsiderado pelos seres humanos, tratado com desrespeito por tantas criaturas. Nós nos importamos, os que somos cristãos verdadeiros, mas ele não se importa, porque ele sabe que a ignorância vai ser vencida, ele sabe que a ignorância vai ser superada, e aqueles que achincalham a sua imagem, o seu nome, vão despertar um dia. E no dia do despertar, possivelmente chorarão, como chorou Judas, como chorou Simão Pedro, como soluçou Paulo. Também eles irão enxugar as lágrimas amargas do arrependimento, mas ele estará ao lado sorrindo e recebendo-os com a ternura de um pai, que recebe de volta o filho que superou os óbices dos vícios difíceis, que o derrubaram um dia e que ele teve forças para superar e levantar. Recordo-me então de que um dia
transitando numa das artérias aqui do Rio de Janeiro, eu me encontrei um casal muito amado, muito querido, Matilde e Reciere Punhali. Os dois caminhavam próximo ao Hospital do Câncer. E quando nos encontramos, a minha surpresa, tantos anos distante, foi tão grande e a alegria também foi impossível de descrever. Abraçamo-nos com a ternura da amizade verdadeira. E eu me recordei que foi no lar desse casal amigo que eu me hospedei durante 2 anos, no período em que a minha família morava no Mato Grosso e eu estava em Araçatuba. E então perguntamos o que é que eles faziam aqui no Rio e por que não tinham me procurado. E então o Riciere, esse pai para o meu coração, olhos claros, olhos de criança, porque a sua alma era de criança, uma alma ingênua, uma alma realmente doce. E ele disse: ah, filha, é que eu estou com um câncer no pulmão. Estou fazendo tratamento aqui no Hospital do Câncer. E a nossa companheira deixou que as lágrimas corressem pela face pálida. E eu os abracei, porque a ternura não tinha palavras para dizer alguma coisa. Porque parece que nesses momentos cruciais da vida, a voz se cala na garganta e os sentimentos saem pelos olhos e não articulam palavras. Abracei-os, conversamos um pouco, tomei o endereço onde estavam hospedados e me fui. E recebi o convite de uma amiga dizendo que o Divaldo estaria na noite de segunda-feira para o culto na sua casa e nós estávamos convidados. Então, de imediato me recordei do casal e perguntei da possibilidade de levá-los, porque eram também amigos, conhecidos do Divaldo, e que se havia até hospedado na casa deles, em Araçatuba. Depois de tudo acordado, entrei em contato com o casal, que ficou muito feliz. E na noite da segunda-feira, estávamos nós, num apartamento, um grande apartamento, na Praia do Flamengo, uma sala enorme, recebendo um punhado de corações fraternos, amigos, para aquele culto. O casal estava um tanto quanto tímido, sentado num cantinho do sofá, calados. Apesar do carinho com que foram recebidos por todos, eles permaneciam tímidos num cantinho. E cada vez que eu me aproximava, a palavra do nosso amigo, do pai querido do coração, dizendo: ah, filha, muito obrigada, eu estou tão feliz por estar aqui. E então Divaldo chegou, cumprimentou a todos com aquele carinho que é peculiar nesse nosso querido amigo, e iniciou-se o culto do lar, como sempre, com a joia rara da palavra desse rouxinol baiano, que a todos nos encantou, preenchendo as lacunas da alma e do coração. E para o casal que ali estava, as palavras dele caíram como uma chuva abençoada num terreno sofrido e naturalmente permitindo que brotassem ali as flores da primavera, da esperança. No encerramento do culto, nós começamos a dispersar pela sala e eu me sentei ao lado do casal. Naquele momento, Divaldo se aproximou e cumprimentou mais demoradamente o casal
E ele perguntou, senhor Divaldo, o senhor lembra de mim? E Divaldo, claro que me lembro. Havia se hospedado na casa deles. Aí ele disse, pois é, senhor Divaldo, eu estou aqui porque estou doente. Essa doença é terrível. Eu não sei se está chegando a hora. E para a nossa surpresa, a surpresa de todos que ali estavam, o Divaldo respondeu, está sim, meu filho, está chegando. Foi um assombro para todos nós, porque era como dizer, sim, você está próximo de desencarnar-se. É claro que todos nós vamos desencarnar, mas saber da proximidade, assim, na palavra de alguém que nos merece o maior respeito, foi um tanto quanto chocante para nós. E ele então sorriu, o senhor Divaldo sorriu, enquanto as lágrimas corriam pelo rosto do Riciere. E o Divaldo então falou, pois é, Riciere, eu estou dizendo assim claramente, porque tem alguém aqui do meu lado que está me falando que eu posso dizer isso para você, porque você está preparado. Alguém que está dizendo que não há problema nenhum que eu lhe diga isso, porque esse alguém que está aqui do meu lado disse que está lhe esperando, Riciere, com os braços abertos, para lhe dar aquele abraço, abraço de ternura, e para dizer com todas as letras, ó Riciere, seja bem-vindo, e muito obrigada pelas sobras. Sabe, Riciere, quem é? E ele então, com a voz lacrimosa, respondeu, sobras? Não, eu não sei quem é. Eu não me lembro de nenhuma sobra. E o Divaldo então continuou. As sobras, Riciere, com que você aquinhoou esse espírito amigo. E ele disse, não me lembro, não sei. E o Divaldo então começou a contar uma história que só o Riciere sabia. Que a Matilde não tinha conhecimento. Apesar de esposa amantíssima, apesar do casal ser muito unido, ela não sabia das peripécias que o marido fazia. E então o Divaldo começou a contar. E nessa narrativa que vamos fazer, queremos ressaltar a mediunidade brilhante, estuante, notável do nosso querido Divaldo. Porque somente um médium extraordinário como ele é, poderia ouvir a palavra do Espírito e passar para os nossos ouvidos uma história que era do conhecimento apenas do Riciere e que ele já havia esquecido totalmente e que ninguém mais conhecia. E então Divaldo começou a contar o que estava ouvindo do Espírito. Pois é, Riciere. Ele está dizendo que numa manhã em que o sol brilhava na cidade linda de Araçatuba, um calor bom fazia, um homem que trabalhava como bucheiro, na sua carroça, tocando a buzina que chamava os compradores, saiu um pouquinho do centro da cidade e adentrou na periferia da cidade. E entrou por uma estradinha para ver se por ali encontrava algum freguês interessado naquilo que ele trazia. E então ele viu brincando na estrada, na areia da estrada, um punhado de crianças. E ele que não tinha filhos, amava as crianças. E então puxou a rédea do animal que arrastava a carroça e parou, olhando aquelas crianças. E então perguntou a uma delas que se aproximou para olhar o cavalo,
perguntou: vocês moram aqui por perto? Aí o menino respondeu: sim, senhor, moramos ali. E apontou uma casa. Uma casa. Como poderemos chamá-la? Era uma construção de tijolos que estava tombando para o lado e era apoiada por uns sarrafos, por uns pedaços de madeira que sustentavam a parede em pé. E ele perguntou: todos vocês moram ali naquela casa? E ele disse: sim, senhor. Quantos? Quantas crianças? E o menino respondeu: 30. 30 crianças. E vocês moram com quem? Com a nossa mãe. Moramos com a nossa mãe. E ele, olhando aqueles meninos de várias idades, ele perguntou: e vocês se alimentam como? A mãe de vocês trabalha? Como é? Ele falou: pois é a nossa mãe que nos dá comida. Mas ela disse que quem manda a comida é Jesus. E então, quando Jesus manda a comida, a gente come. Mas às vezes ele esquece. E aí a gente não come. Aí Divaldo parou um instante e continuou dizendo. E então o Reciere perguntou ao menino: e hoje? Vocês já comeram alguma coisa? Era por volta de 11 horas da manhã. E o menino respondeu: não, nós já rezou de manhã com a nossa mãe. Todos nós reza todo dia. Nós rezou e pediu para Jesus o pão nosso de cada dia, o alimento. Mas até agora ele não mandou nada, não. A nossa mãe vai procurar alguma coisa para a gente comer. E então Reciere dizia Divaldo: você respondeu ao menino, já com as lágrimas correndo pela face. Vai chamar sua mãe. Diga a ela que Jesus mandou o alimento para vocês hoje. O menino ia correr, mas naquele momento apareceu a mãe deles com a bacia nas mãos. E naquele momento foi tão emocionante para nós que estávamos ouvindo a história. Quando o Ricieri abriu muitos olhos, que estavam inundados de lágrimas, e falou: Dona Benedita, Dona Benedita Fernandes. E o Divaldo disse: Ricieri, é ela mesmo, que está aqui do lado, contando essa história que ninguém conhece e que você tinha esquecido. Ela veio e você então desceu da carroça e passou para ela todas as sobras da sua jornada pela cidade. Ela encheu a bacia e com felicidade e alegria disse às crianças: hoje Jesus excedeu em tudo e nós vamos ter muita comida para todos. Você estava ali, Ricieri, o coração pulsando diante daquela mulher que tinha um pouquinho de filhos. 30. Só 30 filhos. Morando num casebre, quase caindo. E então, está me dizendo aqui, dona Benedita Fernandes, continuou Divaldo, a partir daquela manhã, nunca mais as crianças passaram fome, porque o bucheiro sempre tinha sobras que ele trazia no final da sua jornada pela cidade
para oferecer a ela e às suas crianças. E uma coisa, Riciere, que ela só ficou sabendo depois que chegou ao mundo espiritual. Porque ela recebia as sobras e acreditava que eram apenas sobras. Mas ela ficou sabendo que a partir daquele dia, o bocheiro passava pelas ruas da cidade, sempre pensando e dizendo a si mesmo: tomara que ninguém compre, para sobrar mais para as crianças de Dona Benedita. Tomara que ninguém compre. Mas o bocheiro tinha uma esposa que era uma pessoa que sabia muito das inclinações do marido. Então ela contava direitinho os itens que estavam dentro da carroça e dizia para o seu marido: olha, tem tanta coisa disso, tem tanto disso, tem tanto daquilo. E, naturalmente, se você vender tudo, como tem acontecido, você tem que me trazer de volta tantos cruzeiros. Ela tomava conta do seu marido e, naturalmente, das finanças da família. Então, quando ele pedia, tomara que ninguém compre, ele dizia também: meu Deus, mas o que é que eu falo para Matilde? E acontecia, então, desses milagres, Riciere, que a gente chama de milagres, mas é apenas a ação do mundo espiritual, colaborando com os corações solidários. E então, você ia vender para alguém que parava perto da carroça, e esse alguém pedia 1 quilo de qualquer coisa, e lhe dava um valor. E quando você ia dar o troco, a pessoa dizia assim: não, guarda o troco, é seu. E todos eles iam deixando o troco, deixando o troco. Então, quando você entregava as sobras para a Dona Benedita Fernandes, você sempre tinha na mão o valor total do que deveria ter dentro da sua carrocinha. E a Matilde, então, nunca ficou sabendo do que você aprontava. Depois você se tornou muito amigo dela. E com o passar do tempo, você resolveu mudar de atividade. Você sempre teve vontade de ser um pedreiro, de construir casas. E começou a fazer pequenos trabalhos de conserto, trabalho de pedreiro, e foi aprendendo com isso. Mas os trabalhos que você fazia geralmente eram para pessoas amigas. E então, quando as pessoas iam pagar, você dizia: não, manda um saco de arroz para a Dona Benedita Fernandes. E aí você fazia um outro trabalho e dizia: mande um saco de feijão para a Dona Benedita Fernandes. E foi através, Riciere, das suas palavras que ela foi sendo conhecida na cidade de Araçatuba. E foi recebendo as dádivas que a sua gentileza e o seu coração pedia para que mandassem. E isso foi multiplicando aqueles que colaboravam com a instituição que ela ergueu mais tarde, lá em Araçatuba. Um lar para 300 crianças. Um sanatório para 150 desesperados da mente, obsidiados, loucos. E ampliou-se o seu trabalho. Mas ela, Riciere, nunca se esqueceu das sobras. E por isso está aqui, para dizer que sim, está próximo a partida. Mas ela estará, quando o trem parar, ela estará na plataforma da estação, com os braços abertos, dizendo: obrigado, Riciere, obrigado pelas sobras. Será assim. Eles choravam e nós também nos ressentíamos da emoção do momento. A presença da querida mentora espiritual, da querida amiga. A gratidão que é essa força, essa luz, essa energia que vibra
nos corações que realmente sabem agradecer o bem que recebem. Tudo isso vibrava no ar, tudo isso tocava as nossas almas, tocava o coração daqueles que ali se encontravam. E então, o Riciere, chorando, abraçado com a esposa, disse a ele: Seu Divaldo, será que eu podia pedir uma coisa à dona Benedita Fernandes? Divaldo ficou calado um momentinho e respondeu: sim, pergunte, peça. Aí ele disse: Dona Benedita, eu queria viver mais um pouco. Não é por nada, não. É que eu estou construindo lá em Araçatuba um lar para as crianças. E eu precisava de um tempinho mais para poder terminar a construção. Será que eu poderia receber esse tempo? Esperamos alguns minutos e ela disse: nós vamos pedir, Riciere. Nós vamos pedir e é possível que você receba um tempo mais. E então, o Riciere, estimulado pela resposta, perguntou: Seu Divaldo, será que eu podia pedir outra coisa? Todos nós sorrimos naquela hora, com emoção, e vendo também a forma pueril de falar daquele companheiro querido. E ele então disse: Dona Benedita, eu não queria mais sentir dor. Eu já tenho sentido tanta dor. Se eu pudesse desencarnar sem dor, será que é pedir muito? E ela então respondeu através do Divaldo: não, Riciere, não é pedir muito. Pode ficar tranquilo, você não vai sentir mais dor. Mas, quando você sentir uma pressão muito forte no peito, é a hora, meu filho, é a hora que chega. Ele sorriu e disse: se a senhora está esperando, a gente não tem medo de nada. Oh Deus, oh Deus. E pensar que tudo é tão simples. Simples, sim, porque a gente sempre acha que é difícil nos afastarmos dos aspectos negativos do caráter, que é difícil superar as inclinações negativas. Todavia, não é isso que os espíritos respondem. Eles dizem que é simples, é fácil, com esforço insignificante, como está na resposta 909 do Livro dos Espíritos. Com esforço insignificante, nós conseguiríamos vencer as inclinações negativas. Ali estava um homem bom, diante de um espírito extraordinário, se preparando para a grande viagem, sem medo, sem temores. E quando pediu mais um tempo, era para um trabalho áspero, pesado, trabalho de pedreiro. E foi o que ocorreu. Ficamos sabendo mais tarde, um dia, quando o Divaldo estava na casa de amigos, em Araçatuba, ele viu entrar o Riciere, acompanhado de Dona Benedita Fernandes. E então ele contou que estava ultimando o trabalho no lar de crianças. E já no término, quando acabava de colocar os últimos canos, ele sentiu aquela pressão no peito, que ele tirava a respiração, retirava o fôlego. Então ele entendeu que estava na sua hora. E partiu com tranquilidade, sem dor, para cair nos braços de Dona Benedita Fernandes, recebendo aquele abraço e a gratidão pelas sobras
que ele levara, sem nenhuma intenção, nenhum pensamento de estar fazendo caridade, nenhuma ideia de estar fazendo uma coisa extraordinária. Era a simplicidade de quem ama, a simplicidade do bem, porque o verdadeiro bem é assim. Ele não pensa em estar fazendo caridade, estar matando a fome das criaturas, estar vestindo desnudo, ou dando água a quem tem sede. Ele apenas sabe das necessidades de seus irmãos. Ele apenas sabe da necessidade de cada criatura que está aqui na Terra para crescer, para evoluir. E então colabora, e então trabalha, e então oferece. Foi isso que fez o nosso Ricieri. E foi dessa forma que recebeu também Dona Benedita Fernandes. Agora, multipliquemos esse trabalho do bem pelos corações daquelas crianças que ali estavam. Nós não sabemos qual foi o futuro daquelas crianças, mas possivelmente as sobras devem tê-las acompanhado, deve ter acompanhado os passos de todos aqueles meninos e meninas que ali estavam e que entendiam com o coração amorável da sua mãe os deveres para com aqueles que fazem o bem. Então nós estamos preocupados com a possibilidade da desencarnação. Todavia, quem vai escapar? Todavia, quem não vai passar por essa porta, que eu não sei se é estreita ou larga, já passei tantas vezes por ela, mas não me recordo, não sei como é. Mas não deve ser uma porta muito desagradável, pelos milhões e milhões de criaturas que aqui estamos na Terra, vivenciando mais uma existência, apesar de já termos passado pela porta da desencarnação tantas vezes, e pela qual iremos passar outras tantas. Então nos recordemos da figura mágica de Jesus, desse mestre que dizia àqueles que ele ajudava, aqueles que ele abençoava com as suas mãos de luz: perdoados são os teus pecados. Ó Deus, se ele pudesse perdoar os nossos pecados, se ele pudesse, mas não pode. E eu entendo porque não pode. Porque se ele perdoasse os que eu tenho do passado, eu volveria a cometer outros. Possivelmente ele perdoava os pecados daqueles que ele sabia queriam trilhar um caminho de abnegação, um caminho diferente. Não iriam pecar mais. Como ele disse à mulher adúltera: vai, não tornes a pecar, para que não suceda coisas piores. Então é possível que ele, se eu pedisse a ele que perdoasse os meus pecados, pode ser que ele me respondesse: não posso, Ana. Você cometeria pecados maiores. Então, que a gente carregue as nossas necessidades probatórias e expiatórias, mas com ânimo, com coragem, com uma visão lúcida da existência, não procurando os caminhos mais fáceis, não procurando as lutas menos perigosas, mas enfrentando ou afrontando todas as dificuldades de ânimo erguido, como dizia Paulo de Tarso, sem permitir que o espírito se torne combalido diante das asperezas da jornada, recordando que a dor que nos visita não significa cobrança do Criador, mas é apenas a reação das ações cometidas. Certa ocasião, visitando uma companheira
que durante 50 anos, num centro de Umbanda, se sentou num banquinho, sob a direção de um preto velho, para dar passes, curar e aconselhar milhares e milhares de criaturas que buscavam aquela casa para receber das suas mãos a caridade de uma palavra amiga. Durante 50 anos, diariamente, ela estivera sentada no banquinho, recebendo as pessoas. Até que um dia, tombou, caiu do banquinho, desmaiou. E aqueles que estavam ao seu lado a levaram para casa. E então um amigo que era médico e que a acompanhava já há algumas décadas, contou aos seus filhos que ela era portadora de um câncer terminal e que ele a havia tratado durante vários anos. E ela pedira para não dizer a ninguém que ela estava com aquela enfermidade, até que o corpo não suportou mais. E atendendo aos sofredores, aqueles que choravam pelas suas dores e que ela procurava minimizar, esquecendo as próprias, ela tombou. E nós fomos visitá-la. E ela estava estendida numa cama, tão pequenina, tão delicada, o rosto diáfano, envelhecido, os longos cabelos alvos como a neve, rivalizando com a fronha do travesseiro. Nos aproximamos e uma voz doce, amiga, disse: a senhora é a Ana Guimarães? E eu disse sim. E ela falou: mas é tão jovem. Naquele tempo eu era. É tão jovem. Eu disse: pois é, mas sou eu mesma. E eu me abaixei e senti uma emoção tão grande perto daquela criatura que as lágrimas correram pelas minhas faces, sem que eu pudesse segurá-las. E ela então, passando a mão nos meus cabelos, disse: filha, você está chorando por mim? Não chore, chore por mim. Em mim, o câncer está saindo. Chore por aqueles em cujas almas o câncer está entrando, porque ainda não sabem viver. Eu compreendi as suas palavras, que guardo no coração. Aquele espírito se foi, depois de dedicar uma vida inteira a consolar, a minimizar as dores. E nós estamos aqui. Falamos em desencarnação com uma facilidade tão grande, mas diante da possibilidade de nos defrontarmos com a desencarnação, o terror, o medo toma conta da alma. Oh, meu Deus, como se pudéssemos fugir. Tenhamos bom ânimo, é o que convida Saulo, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Tenhamos bom ânimo, ergamos o espírito combalido para irmos para frente. E se tivermos a dádiva de alguém que nos receba dizendo: obrigada pelas sobras, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo auxílio, obrigado por tudo que nos foi ofertado pelas mãos gentis de trabalhador, então já estaremos plenamente gratificados pela existência. Mas recordemos, provação é teste de conhecimento e nós temos que demonstrar que estamos aprendendo com a vida e com as lições dadas pelo Mestre. Estamos aprendendo a superação de tudo. Muito agradecida pela atenção.
pelo carinho. E quero lembrar aos senhores que eu trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Ah, no meu peito, cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonso, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas a flux. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada pela atenção. Meu Deus, eu queria ali que o tempo parasse, mas ele não me obedeceu. Dádiva, eu acompanhei os internautas, todos estão expectantes, de muita emoção, realmente, e muitas mensagens para você de gratidão, mas uma ficou marcante, né? Francis Hauser, ele é da Chapada dos Guimarães, da casa Eurípides Barçanufo. Saudades, dona Ana, sua palestra em Chapada dos Guimarães. Uma mensagem de amor e luz que marcou meu coração. Que Jesus te abençoe. E aí várias mensagens de gratidão pelo seu verbo, seu canto, que consegue tirar das nossas entranhas renovação. Vamos ouvir o nosso presidente da casa, a Associação Espírita Missionários da Luz, Wilson. Bem, eu peço desculpas por ter entrado no horário, uma vez que eu estou aqui recluso e com grandes dificuldades via internet. Quero deixar o meu carinho, o meu abraço aos amigos de casa, a você, Luiz Carlos, a Cleide nos bastidores da transmissão, a Cleide Medre, e a você, Ana Jaissi Guimarães, amiga querida de longa data, que percorrendo o interior do Brasil, os sertões, percorrendo países, tem levado a boa nova de Jesus, calçada nos ensinamentos dos Espíritos, através do mestre leonês Allan Kardec, através da codificação. Sem me alongar, eu tenho que dizer que, neste momento de, poderíamos usar a linguagem, de tempestades sobre o planeta, nós temos que aprender com a Mãe Natureza que as tempestades fazem parte para a renovação dos propósitos desta mesma Mãe Natureza.
a sua lembrança na noite de hoje, trazendo um fragmento da nossa querida Benedita Fernandes. Mostra para nós outros que uma jovem pobre, negra, numa família miserável no aspecto econômico, enfiada nos grotões da Serra da Bocaina, entre São Paulo e Rio de Janeiro, profundamente perturbada, acaba empreendendo uma viagem na noite de si própria e ausente dos olhos de quem por ela se entrecruzava, para, num instante qualquer, chegar à cidade de Penápolis. Ali, amparada, recuperada, equilibrada, a porta para a cidade de Araçatuba, que você conhece bem, você que, deixando os sertões da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, para Araçatuba, aportou e ali conheceu Geraldo Guimarães, nosso querido amigo que já nos antecedeu na noite do túmulo, e de gratíssimas lembranças e histórias. Enquanto você falava de Benedita Fernandes e o seu encontro de Benedita com Ricieri, me vinha muito à mente o percurso que ele fazia, e que na Araçatuba, ainda de bairros sendo abertos, de ruas descalças e poeirentas, a sua carroça atravessando os dormentes, os trilhos da estrada de ferro na altura da estação, e demandando para o bairro de Santana, que então se abria, e ali ele encontrava-se com as crianças, como você mesmo disse, encontrar-se-ia com Benedita logo em seguida, numa casa de alvenaria, sendo escorada por madeiras das mesmas serrarias que cercavam o entorno do casebre de Benedita, e outras casas vestidas de povo igual, num apartamento que servia a estrada de ferro. Benedita sai da obscuridade para se agigantar aos olhos de todos, através da sua experiência de vida, deixando para todos nós lições de solidariedade, de amor, de compreensão, um espírito, uma alma profundamente ligado à mensagem de Jesus e às suas lições de caridade. Tanta importância teve em Araçatuba, que de Araçatuba, não a sua voz, mas os seus exemplos, pouco a pouco, se espalhando pela cidade, através da publicidade do nosso querido Ricieri, atravessa os limites do município, atravessa o estado e ganha pessoas no Brasil inteiro que, miradas no seu exemplo, passa então a fundar casas assistenciais, prestando uma homenagem a Benedita
colocando na fachada o próprio nome. As suas colocações na noite de hoje são oportunas, repito, pelas tempestades que enfrentamos. Tudo está sob controle, porque Jesus está no leme. E o fragmento de Benedita Fernandes na noite de hoje ilustra uma alma, e desta alma parte-se luzes que nos ilumina a todos. Então eu particularmente sou profundamente agradecido por esta lembrança na noite de hoje, de nossa querida Benedita Fernandes, a dama da caridade, e que eu tenha a ousadia também de chamá-la de a negra do vestido de chitão. Muito obrigado mesmo a você, ao Luiz Carlos, aos amigos de casa, enfim. Muito obrigado mesmo. Bom, Ana, nós não temos nenhuma colocação doutrinária para fazer. Todos ficaram envolvidos no seu canto de emoção ao amor de Jesus, através do exemplo de Benedita, da abnegação de Recife. Então, eu gostaria de dizer que todos os nossos convidados fecham a sala. Ninguém mais diz nada depois que você vai dizer. Foi assim com todos, Barô, Simão, Pedro, o Alberto, a Jussara Colnengor, lá de Estados Unidos, todos falaram mesmo a importância de fazer o fechamento. Então, eu vou sugerir para você nos trazer, diante de suas preces, diante dos seus colóquios mentais, que Dona Benedita Fernandes nos diz nesse tempo. Então, passa para nós o que ela nos aconselha, com aquele olhar profundo, aquela visão macroscópica, aquele coração imenso de amor. O que ela poderia dizer para você nesses dias de suas preces, dos seus colóquios? Você passa para nós, resumidamente, encerrando esta noite. Para mim, eu posso te dizer com toda a força do meu coração, inauguramos hoje a sala Joana de Ângeles, com você presente. Foi uma atividade antes da inauguração, hoje inauguramos. Então, para os nossos momentos de reflexão, que a Marlene está de olho lá em Buritama, conversamos esses dias sobre a sua vinda, sinto a emoção dela conosco. O que você falaria para nós desse Vale de Lágrimas? Então, encerrando, fechamos com a fala de Ana Guimarães. Depois não vai embora não, para dar uma palhinha para nós conversar um pouquinho. Ana Guimarães. Os amigos espirituais têm nos incentivado a não nos perdermos diante do fluxo de informações que chegam aos nossos ouvidos, para não nos atormentarmos. A nossa psicosfera está transida de informações que cruzam o ar de um lado para outro,
E as pessoas estão sendo levadas pelo pânico, pelos temores, como se fosse o fim dos tempos. A realidade é que situações como essas, a humanidade já enfrentou tantas vezes. É uma guerra que não é diferente da que houve em 1939, 40, em 1918. Não é diferente a gripe espanhola, que dizimou tanta gente. A gripe asiática, que passou também, a dengue. E todas essas calamidades que chegam de vez em quando, alertando as crianças que estão naturalmente agredindo a psicosfera do planeta. Então, o que nós precisamos fazer é manter a tranquilidade, a harmonia interior, não nos fechar e nem acreditar que será por posturas externas que vamos modificar os acontecimentos, mas sim as posturas internas, aquilo que nós sentimos. Isso sim tem muito valor e isso é importante para que os bons espíritos possam encontrar colaboração da nossa parte para a melhoria das condições do ambiente. Não é apenas a saúde física, mas principalmente a saúde moral do planeta que está em colapso. Então é isso. E nós estamos buscando, através do otimismo, da certeza de que Jesus está no leme, vamos seguindo a embarcação da existência, a embarcação da vida. Dona Benedita tem sido aquele coração amigo que nos aguarda na porta da nossa casa, muitas vezes, quando ela pode naturalmente e quando nós merecemos, é natural. Muito. Nossa,